Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa aula de número 83 de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero convidar você a passar aqui em média uma hora, né, debatendo esse título que é próprio do canal, né? Ciência e Espiritismo, pois principalmente é do que consta a obra A Gênese de Allan Kardec, né? Ciência e Espiritismo. Ela nos traz um olhar lúcido, um olhar patente, um olhar mais pé no chão e realista acerca dos fenômenos espíritas, acerca dos fenômenos, aliás, humanos, tirando-os do rol do misticismo, da crendice, da mania de milagres, e mostrando que tudo o que acontece obedece em leis da natureza, leis muitas das quais nós conhecemos e outras que pouco a pouco o espiritismo, né, a doutrina espírita enquanto ciência, começou a desvendar. E essa obra, a Gênese, tem por função exatamente desmistificar tais fenômenos e nos trazer à luz do conhecimento, lembrando do texto bíblico: e buscareis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, sem sombra de dúvida alguma, o evangelista estava se referindo ao conhecimento que nos traz a verdade. Bom, aqueles recadinhos de sempre, né, que é de praxe, né? Inscreva-se no canal, você que ainda não é inscrito ou inscrita, já desencadeie o pacote youtubístico, digamos assim, né? Ou seja, inscreva-se no canal, clique na sinetazinha, no sinozinho, para você ficar sabendo das novidades e dos lançamentos do canal. Compartilhe os vídeos, né, do canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus grupos que você faz parte, né? O grupo familiar, o grupo do trabalho, o grupo da escola, o grupo da universidade, o grupo da vizinhança, o grupo da casa espírita, ou da igreja, ou do templo, o grupo lá do supermercado. Então, qualquer grupo que você faça parte, compartilhe esse vídeo. Isso é muito importante para a continuidade do mesmo, para a manutenção do canal. Não esqueça de dar o seu gostei, tá muito importante. E, como sempre eu digo, não se preocupe. Se ao final do vídeo você não tiver gostado, por algum motivo ou outro, sem problema nenhum, você troca o gostei pelo não gostei, sem milindre, sem problema nenhum, tá? Usem a aba de comentário para tecer os comentários, tá? Você, ao longo do vídeo, vai querendo perguntar alguma coisa não ficou muito clara, você quer fazer alguma pergunta, ou mesmo tecer a sua opinião, o seu comentário, quer seja concordando, quer seja discordando de alguma coisa, fique à vontade, use a aba de comentário, que é o seu espaço para falar nesse momento comigo, tá? Por falar nisso, uma pessoa, né, vamos dizer assim, uma estudante desse canal, me fez assim uma reclamação até pertinente, que ela estava vendo uma aula aí qualquer, e ela fez perguntas e essa pessoa teceu a reclamação de que eu não respondi as perguntas, né? Então deixa eu dizer uma coisa, olha só. Até agora, você que está assistindo esse vídeo, são 83 aulas, portanto são 83 vídeos. É impossível para mim ficar vendo todos os vídeos para saber se surgiu alguma pergunta nova. Então vamos combinar o seguinte: se você estiver vendo vídeos antigos, por exemplo, vamos supor que você está assistindo ao vídeo de número 10. Se você está assistindo ao vídeo de número 10. Tem 73 vídeos além desses, né?
É impossível para mim ficar olhando vídeo por vídeo no YouTube todo dia para saber se surgiu alguma pergunta nova. Então vamos combinar o seguinte, dando esse exemplo. Você está vendo o vídeo 10. Surgiu alguma pergunta, alguma dúvida? Você faz a pergunta nos comentários do vídeo mais próximo, ou seja, esse. O vídeo mais atual, que é esse vídeo. Você está assistindo o vídeo 10, mas faça o comentário no último vídeo. Aí quando você for fazer o comentário, você escreve, olha, se for uma dúvida, por exemplo, olha, gostaria de tirar uma dúvida referente à aula 10, ao vídeo 10. Aí você posta a sua dúvida. Que aí sim, o vídeo mais recente tem como eu ficar monitorando todos os dias e assim ninguém vai deixar de responder, ninguém vai ficar sem resposta. Combinado assim? A propósito, não deixe de visitar nosso canal do YouTube, tem muitas coisas boas lá, tá? Além desses vídeos aqui de A Gênese, tem Palavras de Vida Eterna com o Neto, tem o Apocalipse com o Ramon, tem assuntos da doutrina espírita com o Mestre Alcides, tem assuntos evangélicos e da doutrina com convidados especiais. Então, não deixem de dar uma olhada lá na nossa página no YouTube, tá? É só ir no YouTube e procurar em Centro Espírita Lar dos Humildes. Lá vocês vão achar todos esses vídeos. Lembrando ainda que todos os domingos, às 19 horas, temos uma live sobre assuntos diversos. Inclusive a nossa comigo é no terceiro domingo de cada mês, onde nós abordamos ainda esse tema de a Gênese, tá? Aí tem também o Ramon, tem o Neto, tem o Mestre Alcides, tem outros convidados no decorrer dos domingos dos meses, tá bom? Então confiram lá, ao vivo, você pode inclusive nesses domingos fazer pergunta ao vivo, é muito interessante. Tá legal? Bom, como sempre, para pontuar no tempo e no espaço, né, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, do dia 13 de abril de 2022, uma quarta-feira dita santa, né, enfim, pelo cristianismo mundial. É a semana em que se comemora a Paixão de Cristo e a Páscoa, no próximo domingo, né? Não no domingo que você está assistindo esse vídeo, porque esse vídeo vocês só vão ter acesso uma semana depois, na próxima quarta-feira. Quando vocês estiverem me vendo e me ouvindo, a Semana Santa já terá passado, tá? Mas eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira da Semana Santa, mais para pontuar no tempo e no espaço, tá bom? E agora, então, sem mais delongas, né, vamos dar início agora ao capítulo 16. Capítulo 16, interessantíssimo capítulo, onde Allan Kardec se debruça no problema das predições. Então, o título dessa unidade inteira, né? O título da unidade dessa parte do livro, acho que não sei se é a última parte, se eu não me engano, já estamos caminhando já para o finalzinho da obra, tá? Então essa parte trata de as predições segundo o Espiritismo, que vai versar sobre temas como: será possível prever o futuro? Será possível, com toda a segurança do mundo, adivinhar, ou saber, aliás, o termo não é nem adivinhar, não, é saber de acontecimentos antes de eles acontecerem? Será que isso é possível? Nesse capítulo, a Kardec aborda esse assunto e nós também iremos estudar, obviamente, a partir de agora. Como sempre, seguindo a nossa metodologia, seguindo o nosso modo de conduta, né? A leitura e posterior comentário. Então, iniciando já aí o capítulo 16, que se chama Teoria da Presciência. Teoria da Presciência. O que é presciência? É ter uma pré-ciência de algo, ou seja, ter saber de algo antes que esse algo aconteça.
Então, já no item 1, Kardec começa da seguinte forma: como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem ainda menos a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar, fica muito claro aqui, ó, vamos tentar descobrir, e é ainda o Espiritismo, já de si mesmo, a chave de tantos mistérios, que nola fornecerá, mostrando-nos aos demais que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Esse é o primeiro parágrafo. E cabe já algumas explicações concernentes já a esse primeiro parágrafo. Bom, essa história da presciência, né, essa história de prever o futuro, não é algo simples. É algo simples, é algo que traz muitas contestações, traz muitos debates, pelo simples fato de não ser uma coisa simples. Começa, se você esmiuçar o que Kardec acabou de dizer, escrever aqui, primeiro nós podemos esbarrar numa contingência física. O futuro já existe? O futuro, agora, você que está me vendo, está me ouvindo, o amanhã, o próximo dia depois do hoje, ele já existe? Porque se eu sei de algo que vai acontecer, é porque esse futuro já existe. E isso traz sérias consequências. A própria física se debruça um pouco nessas questões, na teoria da causalidade, e isso foi muito discutido no aspecto filosófico da mecânica quântica, né? Porque você tem, lá na mecânica quântica, você tem a interpretação da escola de Copenhague, né? Defendida por Niels Bohr, e você tem a escola defendida por alguns outros físicos e pesquisadores e matemáticos, só para citar exemplo, o de Sitter, e outros como o próprio Heisenberg, que se debruçou sobre esses assuntos, e, enfim, alguns outros pesquisadores, né, que discordavam de alguns pontos da escola de Copenhague, né? O próprio Bell, né, com seus experimentos de não localidade, aventa um pouco sobre essa discussão sobre o futuro, de ele já existir ou não. Isso envolve também a questão de universos paralelos. É uma coisa, na verdade, bem complicada de se estudar. Nós não vamos entrar aqui nessas questões, nesses comenos, porque realmente não é o objetivo da obra. Talvez num outro momento, no futuro, sem tentar adivinhá-lo, mas aí permanece a questão. O futuro de fato já existe? É algo que não sabemos. Agora, Kardec também, já nesse primeiro parágrafo do item 1, ele de maneira sutil, de uma maneira de certa forma sutil, ele nos convida a diferenciar dois fenômenos. Uma coisa é você ver o futuro. Quando você diz assim, eu estou vendo o futuro, você está admitindo que o futuro existe, já existe, e por isso você pode ver. Porque se o futuro não existir, e isso é algo que nós não sabemos ainda, pode ser que futuro e passado, inclusive,
Muitos neurocientistas defendem essa postura, inclusive como o brasileiro Miguel Nicoleles, ele defende que futuro e passado, ele nada mais são do que abstrações mentais. O passado, abstração acrescida de memória, uma vez que, como vivenciamos eventos que nós chamamos de passado, esses registros estão gravados no nosso cérebro, nós acessamos esses registros e assim nós conhecemos o passado. Todo mundo se lembra do dia de ontem, se lembra do que fez nas primeiras horas do dia, se lembra, grosso modo, pelo menos, das principais atividades que você realizou até agora, por exemplo, enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas, quanto ao futuro, por exemplo, o Dr. Miguel Nicoleles afirma que o futuro é pura abstração, é pura propriedade da mente sofisticada que o ser humano tem. Inclusive, é de comum acordo que, biologicamente, a única espécie que pensa no futuro é a espécie humana. O ser humano, e mais especificamente, o cérebro humano é o único cérebro conhecido que pensa no futuro, que almeja o futuro, que se debruça sobre o futuro. Então, esse tema de o futuro é realmente muito conteste, é um tema realmente muito interessante, sobre o qual, de maneira física, de maneira neurofísica e de maneira biológica, pouco nós sabemos. Mas Kardec chama a atenção, e é muito importante esse detalhe que Kardec chama a atenção. De novo, né, retomando, uma coisa é você dizer que vê o futuro. Você diz, de repente, amanhã vai cair um raio na torre da igreja tal, às 15 horas, 3 da tarde, vou dizer assim. Aí não é uma... Aí você está afirmando que vai acontecer. Se vai ou não acontecer, a pessoa tem que esperar o dia seguinte, às 15 horas, na tal torre da tal igreja, e ver se realmente vai cair algum raio. Outra coisa que Kardec chama a atenção é... Deixa eu ver aqui, ó. Ele chama de previsão. Uma coisa é eu saber o que vai acontecer, outra coisa é eu fazer uma previsão. Uma previsão muito... Por exemplo, existe até uma ciência que trabalha com previsões, que é as previsões atmosféricas, né? As previsões meteorológicas. Quem entra lá, por exemplo, no nosso caso aqui no site da FUNSEMI, você vai ver lá as previsões aí com uma abrangência de uma semana. Se vai chover, se vai fazer sol. E nós sabemos também, por experiência própria, que nem sempre bate. Às vezes os meteorologistas, os técnicos, né, que trabalham prevendo o tempo com técnicas matemáticas, com física, nem sempre dá certo. E por quê? É porque o ser humano não tem capacidade de fazer boas previsões? Não, é menos isso e mais porque, no caso da atmosfera, os acontecimentos atmosféricos, eles são embalados ou eles são produzidos por muitas variáveis que mudam e mudam muito rapidamente, como velocidade dos ventos, direção dos ventos, níveis, na verdade, de evaporação das águas dos mares, envolve fenômenos como o El Niño e como o Laninha, tem uma temperatura dos oceanos, e não é só o oceano, por exemplo, a qual o Brasil é banhado, né? O Atlântico, tem a ver com o Pacífico também, com os outros oceanos, tem a ver com o processo de absorção de água e evaporação da floresta amazônica, tem ainda a questão da agressão que o ser humano está fazendo no desmatamento da floresta amazônica, sem falar de muitos outros fatores, a emissão de gases tóxicos pelos automóveis, pelas fábricas. Então, são muitas variáveis para que nós possamos equacionar previsões como o tempo. Então, se você vai prever o tempo no sentido de clima e de condições atmosféricas, é difícil, mas mesmo assim dá para se fazer boas previsões, dependendo
do cômputo de variáveis que você tiver em mãos ou que você tiver posse, tá bom? E assim, quando você tem variáveis nas mãos, você pode fazer previsões. Por exemplo, uma pessoa que vai dirigir um automóvel bêbada, totalmente embriagada, você pode, com muita segurança, prever que o risco dela bater o carro, o risco de ela causar um acidente é máximo, porque ela está guiando um veículo que ela não deveria estar fazendo, né? Se você vai beber alguma bebida alcoólica, não dirija. Não dirija, tá? É a regra. Então, mas se a pessoa faz isso e mesmo assim vai dirigir, se ela se envolver em acidente, não vai ser novidade, não vai ser surpresa nenhuma, tá? Assim como se você muitos fenômenos na vida você pode prever acerca de si próprio. Você pode, por exemplo, analisando aí, é uma coisa de fórum íntimo, tá? Mas se você analisar cada detalhe da sua vida, o que você anda fazendo na sua vida, quais as atitudes que você toma, em todos os âmbitos da sua vida, você pode fazer uma previsão do que pode acontecer com você no futuro. Se você se alimenta com muita gordura, muito açúcar, não é difícil você prever que você é candidato à obesidade e, por conseguinte, às consequências da obesidade, como hipertensão, diabetes. Eu sei o que estou falando, porque eu sou obeso. Então, se você tem uma alimentação irregular ou já tem predisposição genética, tem vida sedentária, então são variáveis, por exemplo, que vão lhe conferir uma previsibilidade do futuro, sabe? Uma previsibilidade do futuro. E isso acontece com qualquer situação financeira, por exemplo. Vamos supor que você, por mês, ganhe uma quantia X, mas você tem o hábito irresponsável de todo mês gastar 10 vezes X. Tem uma hora que você vai ter sérios problemas financeiros. Você pode prever isso com muita segurança, porque se você só ganha X e gasta 10X todo mês, é óbvio que cedo ou tarde, na verdade, mais cedo do que tarde, você vai ter sérios problemas financeiros. E isso não quer dizer que o futuro já estivesse estabelecido. E isso não quer dizer que o futuro previamente já tenha existido. É uma consequência dos dados. É uma consequência de análise de dados. E é muito interessante, é muito importante que Kardec, né, chame a atenção para esse detalhe aqui no primeiro parágrafo do item 1. E ele finaliza o primeiro parágrafo, uma coisa muito interessante também, que aí nós veremos ao longo do nosso estudo do capítulo 16, né? Que é a história de que, aliás, é a afirmativa que ele faz, que o Espiritismo traz a chave que vai nos explicar essa teoria da presciência, que vai nos explicar como, na verdade eu entendo, menos como adivinhação do futuro, mas mais como previsão do futuro, tá bom? Mas vamos continuar aqui no nosso estudo. Mas e você? O que você pensa sobre isso? Você acha que o futuro existe realmente? E como já existe, pessoas têm a capacidade, ou têm a habilidade de ver o que já existe à frente? Ou você concorda comigo que, aliás, eu nem tenho uma posição tão certa quanto a isso não, porque enquanto físico, o tempo é algo muito misterioso, é uma das coisas mais misteriosas do universo, né? O tempo, já falei isso aqui anteriormente, e eu mesmo não me sinto à vontade para tecer aí apressadamente conclusões que eu não tenho ainda. Mas de cara eu posso confirmar uma coisa: o tempo é algo muito misterioso mesmo, talvez uma das coisas mais misteriosas do nosso universo. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, o que você acha a respeito disso. Bom, iniciando agora o segundo parágrafo, ainda do item 1, Kardec escreve o seguinte: tomemos para comparação um exemplo nas coisas usuais, né, cotidianas do dia a dia. Ele nos ajudará a compreender o princípio
que teremos de desenvolver. E aí ele entra nessa discussão no item 2. No item 2 ele tece, né, Kardec vai tecer uma comparação muito interessante sobre essa previsibilidade. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de uma légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar de um golpe de vista todos os acidentes do terreno, de um extremo a outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajante que pela primeira vez percorra essa estrada sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos d'águas que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, mede-a pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá para o homem que está em cima da montanha e que, aliás, para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente. Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que para ele esse futuro é presente. Que lindo, né, gente? Que lindo, que lindo. Essa comparação que Kardec faz é extraordinária. E olha que essa publicação é de 1868. A teoria da relatividade especial, que trata da questão do observador, só foi publicada por Albert Einstein em 1905, 1906. Então, Kardec não conhecia a teoria da relatividade especial. E essa comparação que Kardec faz é uma aplicação rigorosa da teoria da relatividade especial. Pois exatamente a teoria da relatividade especial nos diz que o conceito de presente, passado e futuro depende realmente do observador. O observador ele tem um papel importante nos referenciais inerciais. Eu sei que isso é uma coisa muito técnica, eu só estou jogando essas informações no ar, nós não vamos nos deter sobre isso, fiquem tranquilas e tranquilos, nós não vamos falar sobre a teoria da relatividade especial não, tá? A não ser alguns detalhes assim, muito conceituais, tá? Então, nesse caso fica fácil entender. A gente pode comparar, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade, assim, uma realidade mais metropolitana, digamos assim. Vamos imaginar que você more aí no 20º andar de um prédio. 20º andar de um prédio, e vamos imaginar que da sacada do seu prédio, do seu apartamento, você tenha uma visão abrangente de muitas quadras mesmo. E aí você, olhando, dependendo do alcance, com seus próprios olhos ou com o concurso de um binóculo, você pode ver os acidentes que possam haver nas ruas, você pode ver os buracos, você pode visualizar um carro distante, em alta velocidade, já indo em direção a um buraco, que se ele não reduzir a velocidade, fatalmente ele vai quebrar, vai estourar o pneu caindo nesse buraco. E você olha esse carro se aproximando, você percebe que ele não está diminuindo a velocidade. Com toda a segurança do mundo, você vai prever que ele vai cair no buraco e vai danificar o pneu, quiçá a suspensão do carro. Você viu o futuro?
E olha como é interessante. Naquele momento que você previu, para o motorista do carro, esse evento está no futuro. Mas você já viu isso acontecer. Para você é presente, para ele é futuro, de uma certa maneira. É isso que Kardec quis dizer aqui. Muito interessante isso, né? Já adiantando um pouco, Kardec não é bobo, já adiantando um pouco, você já começa a entender como espíritos mais depurados, espíritos mais assim espiritualizados, digamos assim, possuíam e possuem até os dias de hoje a capacidade de previsibilidade do futuro e uma previsibilidade com um grau de assertividade enorme. É que esses espíritos conseguem ver de cima para baixo. Esses espíritos, e de novo, já chamando ao socorro do perispírito, né, com as propriedades do perispírito, principalmente da de irradiação, o perispírito irradiando-se, e aí o espírito tendo uma visão mais alta, digamos assim, o espírito tendo uma visão de uma posição mais privilegiada, ele pode, pelo menos do ponto de vista geométrico espacial, tecer uma visão panorâmica, assim como o exemplo que eu dei da pessoa do 20º andar de um prédio, ou como Kardec falou, alguém do alto de uma montanha. Começaram a entender mais ou menos o que seria essa presciência? Então não é um milagre, não é que a pessoa viu o futuro, é uma questão de referencial. E aí, sobre referenciais, temos que estudar Galileu Galilei, para depois estudar Isaac Newton, para depois estudar Albert Einstein, na teoria da relatividade especial, que aí ele deu a última palavra sobre referenciais, sobretudo sobre referenciais inerciais. De novo, é um assunto técnico, é um assunto de física teórica, mais especificamente da cinemática e também da dinâmica, que é a parte da física, da mecânica, que estuda o movimento sem causas e com causas, estuda o movimento sem se preocupar com as causas, isso é a cinemática, que na verdade é um estudo geométrico sobre o movimento, e depois Isaac Newton, Galileu também desenvolveu a dinâmica, que é o estudo do movimento, levando em consideração as causas que provocaram aquele movimento. Isaac Newton já se preocupando com os referenciais e Albert Einstein já com a sua brilhante, uma das teorias mais lindas da ciência, da física, que é a teoria da relatividade, no seu aspecto da teoria da relatividade especial, Einstein já se debruça sobre esse aspecto do papel do observador enquanto referencial e enquanto referência. O que você acha de tudo isso? Deixa aí seu comentário na aba de comentário, mas só se você quiser. Bom, e aí no item 3, né, o que Kardec fala, escreve, na verdade, no item 3. Kardec começa assim, ó. Se agora sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha. O espaço e a duração não existem para eles, mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Olha só o que nós acabamos de comentar
concernente ao item anterior, o item 2. Está aqui Kardec. Kardec se coadunando, aliás, nós nos coadunando ao que Kardec anteviu, né? Anteveio. Então, na verdade, Kardec, como nós falamos anteriormente, né? Kardec também partilha dessa opinião, que aí, esquecendo as coisas materiais, esquecendo as coisas do cotidiano, do dia a dia, né? Kardec aqui nos relata sobre a evolução espiritual que permite essa visão, que permite aqui, já tem uma abordagem também muito interessante sobre o tema tempo, né? Será que de alguma posição, e isso é especulativo, tá? A física não tem ainda a palavra final sobre isso, não, tá? Mas e o tempo? Lembra? O tempo é uma coisa muito misteriosa. É uma das coisas mais misteriosas do universo. Só para a gente especular, tá? Só para a gente deixar aí material para vocês, para nós ficarmos aí refletindo, quebrando a cabeça, matutando. E se o tempo, na verdade, for uma espécie de espaço? E que se nós só compreendemos o tempo no estado em que nós estamos? Se no estado de espírito, o que para nós encarnados é tempo, para o espírito é uma distância, é um espaço. Aí o tempo já vai ter uma conotação totalmente diferente, né? O tempo já vai ser um espaço e não mais tempo. Isso explicaria muitas passagens de muitos textos de espíritos dizendo que no mundo espiritual o tempo passa diferente. Tem espíritos até que dizem o tempo não existe aqui. Será que é isso? De algum ponto de vista, o tempo ele não tem mais essa característica que nós vivenciamos na matéria e o tempo vire uma extensão espacial? Eu não sei dizer o que seria, não sei mesmo. Como eu falei, esse assunto é um assunto de pesquisa. Tem muito que se pesquisar a esse respeito, mas é algo em que se pode pensar muito a esse respeito. Deixe aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Muito importante aquilo que você pensa, tá? Para mim. Bom, o segundo parágrafo, ainda do item 3, Kardec escreve o seguinte: bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto que é um século em face do infinito. Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que nesse período constituem o futuro para o homem da terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza: tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha, ou no nosso caso do prédio do 20º andar, né? Vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, ou seja, lhe impediria o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que ele topará, constitui para o homem uma prova. Aqui uma elucubração muito interessante de Allan Kardec, baseado naquela hipótese que já tecemos aqui anteriormente, claro, copiando essa ideia, de que o espírito superior, o espírito desmaterializado, o espírito puro, ele possa ter, pelo menos em tese, né, isso é uma hipótese, ele pode ter em tese essa visão do homem do cume da montanha ou da pessoa do 20º andar lá no prédio. Como falamos anteriormente, muito provavelmente o espíritos mais puros, espíritos mais desmaterializados teriam essa capacidade de abarcar o tempo passado, o tempo presente e o tempo que para o conjunto normal é futuro, mas que do ponto de vista desse espírito é presente,
ele pode assim abarcar o conhecimento com um olhar sobre, como o próprio Kardec escreve aqui, sobre uma hora, sobre uma semana, um ano, décadas, milênios ou milhares de milênios e, no nosso caso, milhares, muitas encarnações. Jesus, por exemplo, quando se deparou com aquela moça lá no poço, ele soube toda a história da vida dela só olhando para ela, né? Ele soube, está lá na Bíblia, está lá nos Evangelhos. Então, por que Jesus, olhando para ela, soube que ela já era separada do marido e que ela tinha o costume de, enfim, de fazer... Jesus teceu o histórico da vida dela todinha. Como que Jesus poderia saber disso? E ele disse ainda mais o que esperava por ela. É ou não é uma posição de alguém que está vendo de cima? É ou não é a posição de alguém que está vendo uma visão muito abrangente da história da vida de uma pessoa, como se ela estivesse vendo no todo e não em sequência? Realmente faz muito sentido a teoria do Allan Kardec, faz muito sentido isso que ele está dizendo. É comprovado? Não. É algo de se pesquisar, é algo que cedo ou tarde nós saberemos, né? Afinal de contas, estamos em processo de evolução e nós mesmos testemunharemos, nós mesmos vivenciaremos tais fenômenos ao longo e no decorrer das nossas vidas, tá? Mas diga aí, o que você acha sobre isso? Você concorda que o espírito, quando superior, ele consegue enxergar o passar do tempo dessa forma mais espacial e menos temporal e assim enxergar o que nós chamamos de futuro como presente? Você está entendendo direitinho isso? Ou não está entendendo? Se não estiver entendendo, deixe sua pergunta aí, que a gente explica com mais cautela, com mais cuidado, tá bom? Bom, no último parágrafo do item 3, Kardec escreve o seguinte: se tal faculdade, mesmo restrita, se pode contar entre os atributos da criatura, em que grau de potencialidade não existirá no Criador, que abrange o infinito? Para o Criador, o tempo não existe. O princípio e o fim dos mundos lhe são o presente. Dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, aliás, dentro desse panorama imenso, que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo. E aqui muito interessante, que Kardec aqui faz uma abstração sobre Deus, o Criador, né? Que aí eu sou forçado a dizer que aí não tem como a gente percrustar, não tem como a gente invadir, né? Porque aí é Deus, é o Criador. Nos falta muito ainda para entender o Criador, para entender, nós não entendemos nem mesmo a criação ainda. Mas com certeza, aliás, cada vez mais eu tenho muito cuidado em usar a palavra certeza, sabe? Quando a gente vai ficando velho, a gente vai entendendo que a única certeza é que a gente não tem certeza de nada. Mas eu desconfio que realmente para Deus o tempo não exista, com certeza, até porque se Deus é o criador de tudo, e Ele é nisso que se baseia a própria definição de Deus, né? Se ele não criou tudo, se tem algo que não foi ele que criou, então ele não é Deus. Existiria algo além dele que criou esse algo que não foi ele que criou. Isso tiraria Deus do patamar de Deus, né? Para mais detalhes, vejam lá as aulas iniciais, quando abordáramos o capítulo sobre Deus, que está aqui no livro A Gênese também, né? Então, certamente, para Deus, tempo é algo... existe porque Ele criou, né? Eu já começo por aí. Para Deus, eu penso que tempo existe porque Ele criou o tempo. Agora, como Ele criou o tempo, é óbvio que Deus deve ter todo o domínio mais que absoluto, mais que superlativo sobre o tempo. Claro que Deus não é nada que se submete ao tempo. Nós somos criaturas que pertencemos ao tempo, pelo menos até onde se sabe. Deus com certeza foge a essa regra porque ele é o criador, inclusive criador do tempo.
que você acha sobre isso? Use a aba de comentário aí, mas só se você quiser, obviamente. Bom, indo para o item 4, no item 4, Kardec escreve o seguinte, no item 4 do capítulo 16. Entretanto, como o homem tem de concorrer para o progresso geral, como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos a fim de lhes preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Por isso é que Deus, às vezes, permite se levante uma ponta do véu, mas sempre com um fim útil, nunca para a satisfação da vã curiosidade. Tal missão pode, pois, ser conferida não a todos os espíritos, porquanto muitos há que do futuro não conhecem mais do que os homens, porém, há alguns espíritos bastante adiantados para desempenhá-la. Ora, é de notar-se que as revelações dessa espécie são sempre feitas espontaneamente e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Primeiro, eu já quero começar a fazer uma advertência, né? Porque não no espiritismo, mas no movimento espírita está cheio de comunicações aí de espíritos atribuindo datas do que vai acontecer. E, bom, está aqui a doutrina espírita falando que não é bem assim. Primeiro, é raro que isso aconteça. Primeiro, para que Deus permita que seja divulgado a data de um acontecimento, é preciso que o espírito pelo qual essa data vai ser revelada esteja num trabalho missionário muito sério. E é preciso também que essa data seja de uma relevância muito grande, que seja algo muito importante. Então você, amiga e amigo, colega e colega de movimento espírita, cuidado. Não se deixe enganar aí por qualquer mensagem, às vezes atribuído a espíritos aí importantes que dizem que na data tal vai acontecer isso, que na data tal o mundo vai se regenerar, ou que na data tal vem um planeta chupão que vai colidir com a Terra. Isso é bobagem, gente. Isso é balela. Isso não se coaduna com a doutrina espírita. O conhecimento realmente, de fato, do futuro, primeiro, ele é algo extremamente difícil, como eu acho que a essa altura, do que já vimos, percebe-se que não é algo tão simples, pois envolve o conhecimento sobre o tempo, que não é algo simples, envolve uma depuração espiritual muito grande, ou seja, é coisa para espíritos já de uma envergadura já muito elevada, e acima de tudo isso, e ainda como cobertura de tudo isso, desse bolo, os espíritos, apesar de já superiores, apesar de já com capacidade de anteverem, de terem até essa presciência com a aquiescência, ou seja, com a permissão divina de Deus, mesmo assim, esses espíritos só divulgam alguma época, ou só divulgam algum dado sobre o futuro, quando isso for muito importante para a nossa evolução, quando isso for muito importante para o nosso progresso. Então, fique atenta e atento sobre isso, porque infelizmente na doutrina espírita está cheio de adivinhos, está cheio de gente dizendo que vai acontecer, e pelo que Kardec está nos concedendo aqui, e eu sou por Kardec, 100% Kardec, tá? Eu vejo que as coisas não são bem assim, dessa forma, tá? Dessa forma. Bom, eu já li tudo, nada, pois tem de sobrenatural. Deixa eu ler esse restantezinho do parágrafo 6, tá? Nada, pois,
tem de sobrenatural o dom da predição, mais do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se funda nas propriedades da alma, como já falamos, e na lei das relações do mundo visível com o mundo invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer, principalmente com a interação e emancipação da alma através das propriedades do perispírito. A teoria da presciência, encerrando aqui o terceiro parágrafo do item 6 e o último parágrafo do item 6, né? A teoria da presciência talvez não resolva de modo absoluto todos os casos que se possam apresentar de revelação do futuro, mas não se pode deixar de convir em que ele estabelece o princípio fundamental. Realmente, se nós pararmos para pensar em tudo que foi dito até agora, até esse momento, realmente essa teoria da previsibilidade em função de variáveis que se tem acesso no momento e da própria revelação pura, se consentida por Deus a espíritos superiores, isso tudo é extremamente plausível, nada há de milagroso sobre isso. Na verdade, tem, como não poderia deixar de ser, tem a ver com ciência, tem a ver com física, sobre estrutura do espaço e do tempo, que são estruturas muito complicadas e não são simples de se entender, tá? Quem é da área da física, sobretudo da física de partículas, física teórica e física de campos, sabe daquilo que eu estou falando. Bom, já estamos caminhando para o final, né, da nossa aula 83. Acho que dá tempo ver mais um item, né? Vamos ver aqui o item 7. No item 7 do capítulo 16, Kardec escreve o seguinte, e ele versa sobre os erros concernente às datas. Muitas vezes as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja no estado do êxtase, seja no de sonambulismo, veem os acontecimentos como que desenhados num quadro, o que também se poderia explicar pela fotografia do pensamento, atravessando o pensamento, o espaço, como os sons atravessam o ar. Um sucesso que esteja no dos espíritos que trabalham para que ele se dê, ou no dos homens cujos atos devam provocá-lo, pode formar uma imagem para o vidente, mas como a sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias, as tais variáveis que nós sempre falamos, né? Este último ver o fato sem poder, todavia, determinar o momento em que se dará. Não raro acontece que aquele pensamento não passa de um projeto, de um desejo, que se não concretizem em realidade, donde os frequentes erros de fato e da data nas previsões. E aqui há um convite a nós nos debruçarmos aí no capítulo 14, no capítulo 14 dessa mesma obra, e nos itens 13 e seguintes, que vai falar sobre isso. A propósito, vale a pena também, lá no Livro dos Espíritos, dar uma lidazinha lá no capítulo dedicado à emancipação da alma. Vale a pena ver lá o capítulo da emancipação da alma, principalmente nos estudos sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista. Está lá no capítulo do Livro dos Espíritos concernente a isso. Principalmente no final do capítulo, onde Kardec faz um ensaio teórico sobre a emancipação da alma, focando nessas principais formas de emancipação da alma. O sonambulismo, né, tanto o natural quanto o induzido magneticamente, o êxtase, que seria um sonambulismo mais aprofundado, mais abrangente, e a dupla vista, que, como o nome já diz, é você ver coisas em outros lugares, talvez em outras épocas também,
com uma outra vista, que, claro, não vai ser essa vista aqui de gelatina que nós temos, que é a nossa primeira vista. Daí o termo segunda vista. Mas dá uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos concernente a esse assunto. Vale mesmo a pena, tá? Bom, e aqui Kardec, no item 7, acerca do detalhamento de datas, da precisão de datas e locais. Bom, primeiro, depende do vidente, né? Depende da precisão com que o vidente possa focar a visão que ele está tendo. E sem falar que ainda tem a interferência do próprio vidente, do médium. Vamos imaginar isso como um tipo de mediunidade, grosso modo, para ficar mais fácil de entender. Nós sabemos que nesse estado de emancipação da alma, que é o estado de transe no qual o vidente ele está percebendo, está tendo a presciência dos fatos que vão ocorrer, ele pode se enganar sobremaneira, primeiro porque ele pode tentar dar a própria interpretação dele, ou seja, ele vai macular, às vezes, a mensagem que, de repente, pode estar sendo dada a ele, pode estar sendo revelada a ele, por não dar vazão imediata aquilo que o Espírito propriamente dito falou para ele pode mesclar com aquilo que ele interpretou, aquilo que ele entendeu. Então, e essa pureza de recepção, quem trabalha com mediunidade ou quem estuda profundamente o fenômeno da mediunidade sabe que depende muito do preparo do médium, né? Depende muito da estrutura, do mecanismo neurocerebral do médium, da experiência que ele tem, do grau de moralidade que o médium tenha, porque todos esses fatores, experiência, conhecimento, estudo, grau de moralidade, ou seja, intelectualidade também, tudo isso e outras variáveis mais concorrem para a pureza da informação, concorre para o estabelecimento dos filtros que são postos diante de todas essas revelações. Só a gente comparar, assim, eu vou usar um exemplo máximo, tá? Uma coisa é você entendendo, ou procurar entender, Jesus Cristo tendo uma visão do futuro. Outra coisa é uma pessoa comum, gente como a gente, tendo uma visão também do futuro. Qual vai ser a mais clara? A pergunta é retórica, né? A pergunta é retórica. A gente não precisa nem ter muito esforço aí para saber qual vai ser a visão mais clara. Muitos fatores eles contribuem, né, para a pureza da informação. E daí, como Kardec acabou de nos referenciar aqui no item 7, o porquê, às vezes, dos erros de datas, de locais, e muitas vezes, até convenhamos, até o erro em toda a fenomenologia. Afinal de contas, não é em qualquer esquina que se encontra algum indivíduo ou indivídua que esteja aí vendo o que vai acontecer no futuro. Não é verdade? Diga aí o que você pensa, diga aí o que você acha a respeito disso. Assim nós encerramos a nossa aula, estamos encerrando a nossa aula de número 83. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado muito. O meu muito obrigado a você que teve aí a paciência de passar essa hora aí conosco, me vendo ou me ouvindo, de preferência as duas coisas. Então, se você gostou, deixe o seu gostei. Se não gostou, não tem problema, você pode deixar o seu não gostou, como eu falei lá no início. Use a aba de comentários aí para você perguntar o que você quiser perguntar, deixar a sua opinião. Fique tranquila e tranquilo quanto a isso. Pode se expressar da maneira que você quiser. Eu estou aqui para tentar ajudar e levar esse conhecimento espírita para tantas quantas e tantos quantos se interessem por esse assunto, tá bom? No mais,
Eu desejo aí para todos muito bem, muita luz, muita paz, muito gosto pelos estudos. Nós estamos numa pandemia ainda, vejo muita gente baixando a guarda, a pandemia não acabou ainda tem mais de 100 pessoas desencarnando todo dia. É um número pequeno se comparado ao ano passado? É. O ano passado, nessa mesma época, estava morrendo quase 4.000 pessoas por dia. Hoje são menos de 200, provavelmente, mas mesmo assim, se forem 100, são 100 famílias sofrendo todos os dias. São 100 famílias, em média, todos os dias recebendo a ligação do hospital, ou da UPA, ou seja lá do que for. Olha, fulano de tal, seu filho ou sua filha, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu marido ou sua esposa faleceu. Então, não há um número assim que seja agradável, não. Se fosse que seja uma pessoa por dia morrendo por Covid, é uma família de luto por dia. Isso por si só já seria desagradável. Imagine cerca de 100 pessoas, ou seja, 100 famílias sofrendo todos os dias só por causa de uma única doença. Então, cuidado, continuem usando a máscara, apesar das recomendações do governo, que eu não concordo. Eu continuo usando a máscara em qualquer ambiente, externo ou interno. Na minha opinião, continue usando a máscara, atualize as suas vacinas. E se você ainda não tomou nenhuma dose, meu Deus do céu, corra, vá atualizar as suas vacinas, tá bom? Beijo no coração de todas e de todos. Até a próxima e amemo-nos como Jesus nos amou. Tchau.